Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero analisar com vocês neste vídeo este declínio técnico que o Inter de Kudê teve nesses últimos 30 dias. O mês de setembro foi terrível para o Internacional, o Inter se viu mais distante da liderança do Campeonato Brasileiro, por pouco não teve a classificação ameaçada à fase de oitavas da final da Libertadores da América, e a impressão que eu tenho é que a direção não percebe isso, e se não percebe, se não tem o diagnóstico, não consegue também agir. Há teimosias do técnico Eduardo Kudê que já deveriam ter sido corrigidas há muito tempo, e o Inter continua pagando um preço caro por isso. Eu vou te contar essa história neste vídeo. Vamos lá então, vamos falar deste Internacional que sai do Grenal. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, aliás te convido para que tu te inscreva no meu canal, deixa aí o teu like se gostar do vídeo. Eu fiz um vídeo anterior analisando o Grenal, as atuações de Grêmio Internacional, onde eu até responsabilizo a mediocridade dos dois treinadores que fizeram escolhas erradas por este empate em 1-1 que não foi bem para ninguém. Muito bem, eu queria agora ver um pouco mais do ponto de vista do Internacional. Olha só, o Kudê é um técnico teimoso e ele peca por estas teimosias. E o Inter vai pagando uma conta cara. A insistência com o Musto, ela não se justifica há muito tempo. E eu não vou falar apenas dos lances capitais, mas eu também não vou desprezá-los. O Musto tem tido atuações ruins, muito abaixo do que motivou o Internacional a contratá-lo por indicação do Kudê. Ele nos Grenais ele compromete, se não vejamos, ele foi expulso no primeiro Grenal da temporada, deixou o Kudê com 10 em campo. Depois teve aquele Grenal da volta, o Grenal da pandemia, lá no Estádio Centenário em Caxias, em que ele cometeu um pênalti no Kahneman absolutamente desnecessário, um cruzamento, um escanteio, que o Grêmio bateu a bola lá no terceiro andar, ele se abraçou no Kahneman dentro da área, aliás, mereceria ali, inclusive, receber cartão vermelho, e por sorte do Internacional, pela competência do goleiro, o Lomba defendeu o pênalti cobrado pelo Everton, senão o Grêmio já abriria ali o placar. Agora o Musto, de novo, foi expulso, quando o Grêmio já tinha a vantagem no placar, deixou mais uma vez o Inter de Kudê com 10 em campo, e olhem, ele teve um momento do jogo, quando estava ainda 0-0, que ele deu um passe errado, e que por um detalhe, o Grêmio não fez ali mais um gol neste Grenal. Então assim, o Musto está comprometendo qualquer esquema tático que um treinador prepare e monte, quando tem um jogador expulso, esse esquema acabou. Esse esquema dançou. E o Kudê insiste com o Musto, tendo, por exemplo, o Lindoso. Tá, o Lindoso não é a oitava maravilha do mundo, é um volante bem ilimitado. Mas o Lindoso tem uma característica que o Musto não tem. Ele é responsável. O Musto é um inconsequente. O Musto é um irresponsável. A expulsão dele neste Grenal, deste sábado na Arena, não há nenhuma justificativa. O Diego Souza bate nele, tropeça nele, e ele com um antebraço atinge o rosto do jogador. Sabe o que é? O Musto é aquele jogador argentino dos anos 90. Se alguém não disser pro Musto que hoje tem o VAR, que o árbitro para o jogo e vai lá e vai lhe dar o cartão, ele vai continuar fazendo esses lances que comprometem completamente o Internacional. Eu acho que no caso do Musto, o problema não é o Musto. O problema é quem escala o Musto. E quem escala o Musto é quem indicou ele para o Internacional contratar. Qual é a solução? É a direção tomar uma decisão, intervir no vestiário e dizer assim: Kudê, o Musto está afastado. Ele vai treinar lá em Alvorada. E ele que tome cartão vermelho lá no treinamento em Alvorada. Porque aqui, num clássico Grenal, que o Internacional não ganha Grenal, este ano, que marcou agora um golzinho no Grêmio de pênalti, ele não vai mais tomar cartão vermelho. Esta é a decisão adequada. E quem tem que fazer isso? O presidente do clube, Marcelo Medeiros. Chega do Musto comprometer o esquema do Kudê. Mas o Kudê tem outras teimosias. Além do Musto, o Kudê tem outras teimosias. Ele insiste com o Potker. O Potker estava negociado com o futebol turco e a torcida do Internacional estava festejando. E o Kudê apostava no Marcos Guilherme como um homem da velocidade para tentar um contra-ataque, para tentar uma jogada ofensiva mais veloz. Pois neste Grenal, o Kudê desarquivou o Potker. Eu posso dizer aqui para você, em um tom de brincadeira, que ou o Potker estava no freezer e foi colocado em campo e aos poucos foi descongelando, ou ele estava arquivado e o Kudê foi lá, mexeu no seu Winchester, para usar um termo bem antigo, e desarquivou o Potker como solução. E aí o Potker entra em campo e o que ele faz? Ele não faz nada.
Porque ele é um jogador insuficiente para o Internacional. Ele já provou isso. Ele foi importante até na Série B. Porque o Potker é um jogador de Série B. Na Série B, quando o Inter o contratou, ele fez uma boa temporada. Porque ele é um jogador de Série B. Isso não é um desprezo ao jogador. Eu só estou colocando aqui a minha opinião que esse jogador não tem condições nem de começar como titular e nem de ser uma alternativa num jogo em que o Internacional está sendo batido pelo Grêmio. Não era para colocar ali o Potker. Errou o Kudê. Então ele tem estas teimosias, ele se abraça em algumas teses e assim ele vai fazendo o Internacional, ou não ganhando o Grenal, ou perdendo pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Olha só, vamos ver como o Inter está numa crise técnica. Eu sei, o Internacional está ali ponteando, está ali junto com o Atlético. Vamos ver o Palmeiras, enquanto eu faço vídeo, vamos ver o resultado do Palmeiras, mas o Internacional está com 22 pontos. O Atlético joga domingo, amanhã, 8h30 da noite contra o Vasco. E se o Atlético ganhar, ele vai a 27. Ele fica 5 pontos à frente do Internacional com um jogo a menos. Então, imagina, poderia ficar 8 pontos. O Inter tem uma campanha interessante no Campeonato Brasileiro, mas o aproveitamento já caiu. Estava na casa dos 70 e tantos por cento, já está em 56. Ok, 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. É uma boa campanha, mas não é uma campanha de campeão. O Inter tem que melhorar e a direção tem que enxergar isso. Vejam os últimos 5 jogos do Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter venceu o Ceará no Beira-Rio por 2-0, lembro bem desse jogo. Depois o Internacional perdeu para o Goiás por 1-0 fora de casa. Depois o Inter conseguiu a façanha de perder também para o Fortaleza por 1-0. Lembrando, hein? O Internacional perdeu para um Goiás que jogou com 10 em campo desde os 3 minutos do primeiro tempo. O Inter teve um jogador a mais e não tirou vantagem sobre isso. 2 derrotas, Goiás e Fortaleza. Depois o Inter empatou com o São Paulo no Beira-Rio 1-1, uma atuação muito abaixo. E agora o Internacional empata o Grenal. No meio disso, o Internacional tem 2 jogos pela Libertadores da América. Uma derrota preocupante, mais uma vez para o Grêmio, na semana passada no Beira-Rio, 1-0, aquele gol do PP. E fora de casa conseguiu um resultado interessante que o manteve vivo e praticamente na combinação de resultados o encaminhou a classificação às oitavas, que foi aquele empate com o América de Cali em 0-0. Mas o Inter tem um declínio técnico, o Internacional perdeu pontos preciosos, e ou a direção faz uma intervenção e mostra para o Kudê que ele não pode manter estas teimosias, ou o Internacional vai ser figurante. Tanto na Libertadores, com o futebol atual, o Inter não tem condições de passar pelas quartas da Libertadores. Talvez as oitavas, as quartas de final seria o limite. E com o futebol atual, o Inter tem um rendimento capaz de lhe colocar numa briga por vaga na Libertadores no próximo ano. Muito pouco, muito abaixo da expectativa que o próprio Kudê criou no Internacional alguns meses atrás. Te inscreve aí no meu canal, ativa as notificações e deixa o teu like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.